E aí, aqui é o Rei Li, vamos continuar a nossa leitura da Constituição, comentada e atualizada. Então vamos lá, a gente parou no inciso 74, né? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então aqui a gente tem a base para a Defensoria Pública, né? A nossa querida Defensoria Pública, instituição tão importante da ordem democrática jurídica brasileira. Então, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. E nos locais onde não houver acesso à Defensoria Pública, o Estado tem que garantir também. Aí entram os advogados dativos, os convênios com a OAB. Existem várias hipóteses em que o Estado utiliza para cumprir essa determinação constitucional aqui, que ele tem que prestar assistência jurídica integral e gratuita. E aqui, observem, é assistência jurídica, ok? Não é assistência só judicial, não. Qual é a diferença? A assistência jurídica é assistência do direito, em qualquer âmbito. Pode ser no âmbito administrativo, no âmbito das negociações particulares, no âmbito do judiciário também. E a assistência judicial é só no âmbito do processo judicial, no poder judiciário. E aqui a Constituição não fala em assistência judicial, não. Fala em assistência jurídica, ok? Bastante importante a gente observar isso aqui. E quem tem direito a essa assistência integral e gratuita? Todo mundo? Não. Aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. E essa comprovação de insuficiência de recursos é importante a gente observar aqui que no processo judicial, os tribunais superiores entenderam que se a gente estiver tratando de pessoa física, pessoa natural, a simples declaração de que ela não tem recursos para pagar um advogado serve como comprovação de insuficiência de recursos. Ok, a simples declaração, ela pode só declarar no processo. Se a outra parte quiser impugnar isso e comprovar que ela tem sim condições de pagar o advogado, ela pode comprovar. Mas a simples declaração já serve como comprovação. Já se a gente estiver falando de pessoa jurídica, uma empresa, uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, aí não. A pessoa jurídica tem que comprovar efetivamente que ela não tem recursos suficientes para pagar advogado. Então, não basta a mera declaração da pessoa jurídica, não, tá? Só da pessoa física. Isso aqui é importante, lá do processo judicial. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então aqui a gente tem um inciso muito importante, que são as duas possibilidades de responsabilidade civil do judiciário, por ato do judiciário. São as duas possibilidades. Erro judiciário e aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então essas duas possibilidades de responsabilidade civil por ato do judiciário. Em regra, o judiciário não tem responsabilidade civil pelos seus atos. Existe uma doutrina mais moderna, uma doutrina pós-moderna, uma doutrina contemporânea, que entende que houve uma mutação constitucional desse inciso aqui, de que como a atuação do Estado juiz é a atuação do Estado, então a atuação do Poder Judiciário também deveria entrar lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Responsabilidade objetiva pelos danos causados pelos representantes do poder público. Como o juiz é um representante do poder público, o Estado deveria ser responsabilizado pelos atos do juiz também. Aí, quanto à ação regressiva do Estado contra o juiz, é outra história. Aí sim, a gente vai analisar se houve algum tipo de dolo do juiz, culpa grave do juiz, para que o Estado tenha a possibilidade de ação regressiva contra o juiz. Mas essa doutrina pós-moderna defende que o Estado deve responder sim pelos atos do Poder Judiciário. Não é a doutrina aceita, não é a doutrina majoritária, ok? É uma doutrina ainda minoritária. As únicas possibilidades de responsabilidade civil do Estado por ato do judiciário são essas duas aqui. Erro judiciário e o que ficar preso além do tempo fixado nas sentenças, tá bom? Só essas duas possibilidades. Próximo é o inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, 2 atos: o registro civil do nascimento e a certidão de óbito. Registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então aqui, ó, a gente tem as duas coisas que são grátis. As duas coisas são grátis para as pessoas pobres: nascer e morrer. Só isso.
O resto tudo é pago nesse Brasil. É importante, né? Pensa dessa forma que você não vai errar mais na questão. O que é gratuito para o pobre no Brasil? Nascer e morrer. O registro civil do nascimento e a certidão de óbito. Beleza? Essas duas possibilidades. Fiz até um flashcard disso aqui para não esquecer, que são essas duas possibilidades de gratuidade para os reconhecidamente pobres, beleza? E quando é que ele fala aqui na forma da lei, a lei que regulamenta esse inciso é a Lei 7844 de 89, ok? Faça essa remissão no seu vademecum se não tiver lá. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, a gente tem outras gratuidades previstas pela Constituição. Ações de habeas corpus e habeas data são grátis. E, na forma da lei, a lei tem que regulamentar os atos necessários ao exercício da cidadania. Ok? Muito importante esse inciso também, que fala de gratuidades. Inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Razoável duração do processo e celeridade são dois princípios do processo civil brasileiro. Bastante importante também, que foi um inciso, o 78, foi um inciso adicionado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Aqui a gente tem uma modificação no artigo 5º. Aí tem uma pergunta bastante interessante que às vezes cai em prova. A pergunta diz: é possível modificar direitos e garantias fundamentais? É possível? A gente tem uma cláusula pétrea, né? Uma cláusula pétrea que diz que não será possível emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Aí vem a pergunta: é possível modificar direitos e garantias fundamentais tendo em vista essa cláusula pétrea? E a resposta é sim, é possível sim, desde que essa modificação não seja para diminuir o direito e garantia fundamental, e sim para aumentar a proteção aos direitos. E o que esse inciso está fazendo é justamente isso, aumentar a proteção ao direito a um processo justo, a um processo célere, a um devido processo legal. Então, como está aumentando o direito aqui, está dando a razoável duração do processo e a celeridade na sua tramitação, dois princípios, aumentando o direito protegido, então pode sim modificar o artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, beleza? Aqui eu coloquei, vide a ADIM 3392 do STF. Lá no ponto 8, o STF falou: recomendação do Comitê da Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, indevida intervenção do Estado nas relações coletivas de trabalho, dissídio coletivo não impositivo, reforma do Poder Judiciário, emenda 45, que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. Ele ressaltou a importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação de conflitos, mútuo consentimento. Há precedentes nesse sentido. Beleza? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente pelo STF. E o último inciso do artigo 5º é o 79, adicionado agora em 2022, pela emenda 115, emenda constitucional 115 de 2022. Diz o quê? É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Proteção dos dados pessoais, o direito fundamental à proteção dos dados pessoais. E está vinculado aqui diretamente à nossa querida Lei Geral de Proteção dos Dados, a LGPD. LGPD que tem caído bastante nas provas e concursos também, bastante importante para a gente, porque é bastante recente. Então a gente tem lá o inciso 79 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que fala: é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ok? E o parágrafo 1º do artigo 5º traz uma norma bastante importante, que diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então a gente tem aquela classificação de aplicabilidade e eficácia dos direitos fundamentais, né? Normas de eficácia limitada, normas de eficácia contida, normas de eficácia plena. Só que o parágrafo 1º do artigo 5º disse que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Apesar das normas poderem ter, sim, a aplicabilidade e a eficácia
contida, eficácia limitada e a aplicabilidade imediata ou mediata, ou seja, apesar delas poderem precisar de outra lei para serem exercidas, como as normas de eficácia limitada, ou poderem ser restringidas por outras leis, como as normas de eficácia contida, o parágrafo 1º diz que as normas, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, mesmo as normas de eficácia limitada, aquelas que precisam de outra lei, têm sua aplicação imediata. E qual é a aplicação imediata de uma norma de eficácia limitada? É justamente evitar que leis restringam aquela norma, que alguma lei, alguma norma vá de encontro, vá contrária àquela norma. Então, ela serve como uma barreira. Mesmo que ela ainda não seja regulamentada, mesmo que a norma de eficácia limitada não tenha ainda a sua lei regulamentando, ela serve como uma barreira para que outras normas não ultrapassem aquele direito. E, por exemplo, a gente tem como uma norma de eficácia limitada o direito de greve do servidor público, certo? A Constituição garante o direito de greve do servidor público, mas garante que haverá uma lei regulamentando esse direito. E até hoje não há a lei regulamentando o direito de greve do servidor público. Ela é uma norma de eficácia limitada. Apesar de não existir uma lei, qual é a aplicação imediata? A aplicação imediata desse direito, desse direito de greve do servidor público? É justamente evitar que exista uma lei que proíba a greve do servidor público. Apesar de a gente não ter uma lei regulamentando a greve, esse direito fundamental proíbe atuações do Estado que sejam contrárias a esse direito. Então, essa é a aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais, mesmo aqueles de eficácia limitada e de eficácia contida, ok? Então, eles têm aplicação sim. E a aplicação dos direitos fundamentais pode ser de vedação ao retrocesso, como eu falei, que outra lei restrinja ou viole esse direito. Tem uma eficácia interpretativa, uma aplicação interpretativa, eles servem para interpretar outras normas, de restrição do poder público a atuar contrária àquela norma. Então tem várias formas de aplicação dessas normas, mesmo elas tendo eficácia limitada, ok? Então não é porque a norma tem eficácia limitada que ela não vai ter nenhuma aplicação. Não é, ela tem aplicação sim. Todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Vamos memorizar isso. Não confundam a aplicação imediata com a aplicabilidade, a eficácia, melhor dizendo, a eficácia contida e a eficácia limitada. Eficácia contida, eficácia limitada é uma coisa, a aplicabilidade imediata e imediata é outra coisa, e a aplicação imediata é outra coisa diferente. Não confundam uma coisa com a outra. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui, nesse parágrafo 2º, a gente vê que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não são só os do artigo 5º, Então, não excluem outros do regime e princípio por ela adotados. Então, os direitos e garantias fundamentais estão espalhados por toda a Constituição, pelas emendas constitucionais e pelos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tratados internacionais. Aqui é que é a base daquela doutrina que defendia que os tratados internacionais, todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, seriam normas constitucionais. Aqui é a base para quem defendia aquela teoria. Não foi a teoria adotada pelo STF. O STF adotou a teoria de que somente os tratados internalizados com base no parágrafo 3º do artigo 5º têm força constitucional. Os de direitos humanos que não forem internalizados sob a forma do parágrafo 3º têm força supralegal, estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. E os outros tratados que não forem de direitos humanos, não foram internalizados na forma do parágrafo 3º, os tratados comuns têm força de lei ordinária, lei comum. Essa doutrina que se baseava no parágrafo 2º para dizer que todos os tratados de direitos humanos seriam direitos e garantias fundamentais e estariam aqui, seriam normas constitucionais, não foi adotado. E o parágrafo 3º? O parágrafo 3º é uma norma bastante importante, também incluído pela Emenda 45 de 2004, diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos de respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então aqui tem várias coisas que a gente precisa memorizar, por isso eu transformei em flashcards. Qual é o procedimento para que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, não é qualquer um, sobre direitos humanos, tenham força constitucional? Tem que ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, então na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos em cada casa, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. 3/5. Não é a maioria absoluta, ok? 3/5. É um quórum qualificado, uma maioria qualificada. Serão equivalentes a quê? Equivalentes às emendas constitucionais. Emendas constitucionais. Eu coloquei aqui os decretos, que são os tratados reconhecidos até hoje, com força de emenda constitucional. Se você quiser dar um print, quiser dar uma pesquisada depois, são todos esses aqui. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, incluído também pela Emenda Constitucional 45 de 2004. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, que o Brasil se submeteu hoje, é o TPI, lá no âmbito da ONU, TPI, ok? E ele manifestou a adesão, sim, ao TPI. Beleza? Muito importante para o direito internacional. Excelente! Terminamos os direitos e deveres individuais e coletivos, terminamos o artigo 5º. No próximo vídeo, a gente começa o capítulo 2 dos direitos sociais. Começa o artigo 6º, direitos sociais na Constituição Federal. Beleza? Vou deixar o vídeo aqui do lado para você continuar estudando comigo essa leitura da Constituição Federal. Te vejo lá, hein?